Você segue conosco e acompanha esse bate-papo, essa conversa com o deputado federal Leonardo Gadelha, ele que é presidente do PSC aqui na Paraíba, vai contar todo o mapa aí do partido para as eleições de 2022 aqui na Paraíba. Você não pode perder, Rede Verdade está no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É segunda-feira, dia 28 de fevereiro. Estamos fechando o mês e estamos abrindo a semana aqui ao vivo, começando mais um Rede Verdade dentro da programação da sua TV Arapuã. Que prazer, que alegria poder reencontrá-lo acompanhando aqui a nossa programação. E vamos falar de política hoje, que está em carnaval, mas em ano eleitoral a política não para, as articulações todas. E o nosso convidado hoje aqui é o deputado federal Leonardo Gadelha, ele que é presidente do PSC na Paraíba, vai contar tudo para a gente aqui no Rede Verdade. Deputado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui. Tá, Luiz, muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar com você. Bom demais, João. Geralmente no carnaval, deputado, os políticos em ano eleitoral utilizam, e sempre utilizaram o carnaval, para poder fazer visitas, ir nos municípios, ir nas festas, nos eventos. Por causa da pandemia, das restrições, não tem evento, mas tem articulação, é isso? É verdade, é bem isso mesmo. Na verdade, aqui e ali, em um outro município, ainda há um arremedo de carnaval. Eu pude participar de algumas festas no interior do estado, mas festas muito restritas, muito pequenas, para se evitar a aglomeração. Acho que o grosso da atividade política realmente tem se voltado para a formatação das chapas. Todos os candidatos, especialmente os candidatos às vagas proporcionais, à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados, têm queimado neurônios no sentido de montar chapas competitivas e também chapas com as quais se tem um mínimo de identidade programática. Esse também tem sido o meu desafio. Bom, vamos mergulhar em tudo isso aí para saber dos detalhes dessa arrumação toda. Mas vamos começar um debate do cenário nacional, para a gente entender, de forma objetiva, você está pensando em votar em quem para presidente da República, que é um debate que tem tomado conta dos estados mesmo. O PSC, o deputado Leonardo Gadelha, o ex-deputado Marcondes Gadelha, seu pai que está na direção nacional do partido. Qual é o encaminhamento de vocês do ponto de vista nacional? Bom, antes eu preciso falar institucionalmente. O PSC tomou a decisão de não formalizar apoio a nenhuma das candidaturas à presidência da República. E o fez porque há realidades muito distintas. O PSC é um partido que estaria num espectro entre o pequeno e o médio, uma bancada de 12 deputados federais, um senador da República, um governador de estado. Há realidades muito distintas espalhadas por todo o Brasil. E, em face disso, os deputados mesmo não queriam se comprometer, porque há dentro da legenda aqueles que apoiam uma pré-candidatura, há dentro da agremiação aqueles que apoiam uma outra pré-candidatura. Em face de tudo isso, optou-se por não formalizar o apoio a nenhum dos candidatos à presidência da República. Do meu ponto de vista pessoal, eu tenho auscultado, tenho ouvido, tenho conversado com muitos amigos aqui na Paraíba. A ideia é de que nós possamos fazer um anúncio conjunto, a legenda como um todo, o PSC como um todo, que isso não seja imposto goela abaixo, de cima para baixo. E para que isso aconteça, a gente precisa realmente fazer essa ausculta, algo que deve se iniciar tão logo se finalize o prazo de filiação. A gente precisa saber exatamente quem são os companheiros que estarão no PSC, para que a gente possa tomar essa decisão da maneira mais gregária, mais democrática, mais plural possível. Falando do ponto de vista da disputa presidencial. Da disputa presidencial, já ouvindo esses companheiros que venham a se filiar nesses últimos 30 dias. Mas qual a sua leitura? Você está aí novamente no exercício do mandato de deputado federal. Qual a sua leitura lá em Brasília, lá no Congresso e como parlamentar, como congressista do governo Jair Bolsonaro? Luiz, eu acho que é necessário, todas as vezes que a gente faz uma análise sobre qualquer governo nesses últimos 4 anos, seja em nível municipal, seja em nível estadual, seja em nível federal, é impossível dissociar isso da pandemia de Covid-19. Claro que isso mexeu com a capacidade de organização, de planejamento de todos os gestores do mundo. Eu mesmo disputei a eleição de prefeito de Souza em 2020, sei que teria um desafio hercúleo se tivesse sido eleito, sei que as dificuldades eram muito grandes. Então eu coloco sempre isso em perspectiva. Agora, colocado isso dessa maneira, levando-se em consideração uma curva de aprendizagem que esteve à disposição de todos os gestores do mundo, até porque o Brasil sempre teve um delay de 15, 20 dias em relação ao que acontecia em outras partes do mundo, eu acho que a gente cometeu alguns equívocos que poderiam ter sido evitados, especialmente equívocos de comunicação. Eu creio sempre na boa vontade de todo gestor, acho que todo gestor quer o bem do seu país, do seu estado, do seu município. Não consigo conceber que alguém seja investido no mundo público para fazer o mal, para fazer deliberadamente algo que seja ruim
para a sua comunidade, para a sua população. Tudo isso colocado de maneira objetiva, acho que é um governo que poderia ter entregue mais à sociedade brasileira, muito embora continue acreditando nos seus bons propósitos. Bom, tem um dos debates que está lá no Congresso, que talvez defina um pouco a pauta do Planalto, é a questão do debate sobre redução do preço e dos impostos cobrados sobre os combustíveis, né? Tanto do ponto de vista da União, quanto do ponto de vista também de querer mexer no ICMS nos estados. Você estará lá? Você já fez essa previsão de votar nesse debate, nessa discussão? E qual seria a sua posição? Se você me permite uma digressão muito rápida, acho que há dois problemas nessa discussão. Um de forma, quando a gente quer alterar a Constituição para esculpir algo que tem um caráter momentâneo, conjuntural. Você acha que é eleitoral? Isso tem a natureza eleitoral também? Eu nem vou entrar nessa seara, mas eu digo que o problema da alta dos combustíveis é um problema conjuntural, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu perguntava sobre o projeto. Em face de uma série de problemas. E acho que esculpir isso na Constituição é muito perigoso. A gente tem esse hábito de tentar resolver problemas momentâneos, conjunturais, com soluções drásticas, como a de alterar a Constituição. A Constituição não pode ser alterada à torta e à direita quando a gente tem um problema pontual para resolver. Então a gente tem que encontrar uma outra solução. Que solução é essa? Eu acho que a gente precisa fazer uma discussão muito séria. As pessoas que se colocam na ponta da direita do espectro político, as pessoas que se colocam na ponta da esquerda. Nós temos hoje uma situação de uma empresa como a Petrobras que vive o melhor dos dois mundos. Ela tem a conveniência do solteiro e o conforto do casado. Porque ela é uma empresa, uma sociedade de economia mista, tem a maior parte das ações pertencendo à sociedade brasileira, mas tem uma grande parcela das suas ações pertencendo a investidores, e esses investidores, com toda razão, querem que o seu dinheiro... Porque a gente precisa se lembrar, quando uma empresa coloca ações no mercado, ela está financiando as suas atividades. E é a maneira mais barata de financiar as atividades, porque isso não tem juro. Quando alguém compra uma ação, ela coloca dinheiro no caixa da empresa para que a empresa possa fazer esses investimentos. Mas ela fica menos socialmente solidária. E ela fica menos socialmente solidária. Então, se a Petrobras, por exemplo, conseguiu desenvolver a tecnologia do pré-sal e buscar petróleo em profundezas únicas, não há paralelo no mundo. Só a Petrobras detém essa tecnologia. Mas ela o fez com o dinheiro dos investidores, quando ela vendeu as ações. É legítimo que esses investidores queiram o seu dinheiro resgatado. Por outro lado, mais da metade dessas ações pertence à sociedade brasileira por intermédio da União. Há um conflito claro de interesse. Ela tem que cumprir uma função social, mas ela também precisa cumprir uma função econômica. Há um conflito claro de interesse. Acho que está na hora da gente fazer uma discussão muito séria, todos nós brasileiros. Só não pode continuar da maneira que está. Ou essa empresa precisa ser estatal, e eu entendo quem possa ter esse tipo de argumentação, ou ela precisa ser privatizada de maneira definitiva. Eu também entendo quem tem esse tipo de argumentação. Só não dá para ficar nesse meio do caminho, porque no meio do caminho a gente sempre vai sofrer esse tipo de situação. E só para responder objetivamente a sua questão. A diminuição do ICMS é uma solução que pode fazer diferença nesse instante, mas ela muito provavelmente vai trazer problemas de caixa para os estados num futuro não muito longínquo. A gente precisa encontrar uma outra formatação. E eu repito, tudo menos esculpir isso na Constituição. Gente, a Carta Magna não é para ser mudada à torta e à direita quando nós temos problemas pontuais. Então você vê com restrições esse debate lá. A forma e ao conteúdo. Deputado, como é que está? Você passou 4 meses ali na licença do deputado Rui Carneiro, agora na licença da deputada Edna. Somando ali esses dois momentos seus, o que é que você registra aí do que você pôde fazer e discutir, e o que é que você destacaria? Olha, eu acho que há hoje 3 grandes vertentes por onde os deputados federais costumam atuar. Aquela que mais me compraz é a da discussão dos grandes temas. Eu procuro me dedicar a isso, procuro me inteirar, me informar, para representar bem a Paraíba. Gosto muito de fazer esse debate. Uma outra forma, a mais clássica, é apresentando projetos de lei. Eu tive a oportunidade de apresentar nessas 2 passagens cerca de 40 projetos de lei. Eu vou pensar apenas um aqui que eu considero extremamente importante, que é a criação de uma bolsa para que os nossos estudantes, para que os jovens, aqueles que nascem a partir de agora, fosse o projeto já transformado em lei, todo e qualquer jovem que nascesse a partir de agora passaria a contar com um depósito mensal, como se fosse uma conta de FGTS do trabalhador, a conta do jovem brasileiro, que só poderia ser resgatada aos 18 anos de idade se ele houvesse concluído o ensino médio. Independentemente da faixa de renda? Não, isso seria concentrado em pessoas de faixas mais vulneráveis, justamente para que elas tivessem 2 opções. Ou concluir a sua formação com um curso superior, ou então começar a empreender. Esse caixa estaria garantido, seria uma conta que seria mantida pelo Estado, todos os meses seriam feitos depósitos,
Isso funcionaria nos moldes da conta do FGTS, os recursos que são garantidos para os nossos trabalhadores, e aos 18 anos de idade, o nosso jovem, completando o ensino médio, teria o direito de utilizar aqueles recursos que estariam ali guardados naquela poupança forçada, tanto para a conclusão do seu ensino, se ele quisesse, por exemplo, cursar o ensino superior numa universidade particular, ou para empreender, para montar um negócio. Tem alguns países já que tem esse modelo. Exatamente. Né? Na verdade, eu quero até dizer, esse modelo é copiado, eu me inspirei num estado americano, o estado de Illinois, que já faz isso com relativo sucesso. A gente poderia, acho que isso seria muito bom para o futuro, porque a gente fala muito de perspectiva. E o que a gente precisa dar aos jovens paraibanos e brasileiros é perspectiva. Conclua o segundo grau, você terá o dinheiro ou para terminar a sua formação ou para começar a empreender. É importante. Eu já vi alguns modelos em alguns países em que o programa é, se você quer trocar de profissão, o Estado, a União, financia ali aquele estudo, você mesmo depois de formado, mas você não está satisfeito, quer trocar de profissão e o Estado garante essa troca ali, pelo menos nos primeiros anos de estudo. Agora, para fazer esse desenho, você já está olhando para o Brasil como ensino superior gratuito falido, ultrapassado? Olha, esse é um debate curioso, viu, Luiz? Nos Estados Unidos, onde tradicionalmente o modelo de ensino superior é quase todo privado, no máximo ele é subsidiado, existem algumas universidades públicas estaduais que têm o que eles chamam de tuition, né, que é a mensalidade subsidiada pelo Estado, mas a maior parte do custo é arcado pelas famílias mesmo. A maior parte das famílias, inclusive, começa a fazer poupança desde cedo. E o grande debate nos Estados Unidos, de alguns atores, inclusive no pleito presidencial, era de introduzir nos Estados Unidos a universidade pública e gratuita. Nós temos isso no Brasil e muitas pessoas questionam esse modelo. Eu acho que o modelo não está errado, acho que conceitual e filosoficamente o modelo é correto. A gente só precisava fazer um filtro melhor. Eu não acho justo que as pessoas que tiveram acesso às melhores escolas desde do ensino fundamental, que passaram, portanto, 12 anos em escolas de primeira linha, pagas, arcadas pelas suas famílias, possam obter as vagas numa faculdade pública em detrimento de um jovem que não teve as mesmas oportunidades. Eu acredito muito em meritocracia, mas desde que as oportunidades sejam semelhantes. Acho que a gente poderia ter um filtro e aquelas famílias mais abastadas, e a gente sabe como estabelecer essa nota de corte, a gente sabe como colocar esse sarrafo no patamar necessário e ideal, que essas famílias pudessem dar sua contribuição para que o sistema sobrevivesse com as próprias pernas. Tá. Vamos falar de política aqui na Paraíba, que o povo quer saber também aí no ano eleitoral 2022. Para governador do Estado, já tem aí pelo menos 5 candidaturas postas de partidos, enfim, maiores. O PSC, deputado Leonardo Gadelha, vai votar em quem para governador? Você responde daqui a pouquinho. Quem quiser ouvir essa resposta aí do deputado, segura mais um pouquinho, um minutinho, a gente está de volta.